Graça e paz, amigos. Tudo bem com vocês? Saudades, né, pessoal? Quanto tempo a gente não se vê, não se cumprimenta ou não nos abraçamos, né? Saudade de estar em nossa casa de oração, na SEAP, que fica ali no Jardim Boçocaba, né? E de rever a nossa membresia da nossa congregação, da nossa igreja, sede. Amigos, eu venho aqui, como a gente já tem já uma rotina, né, de estar postando alguns vídeos, para trazer uma palavra para vocês. Qual o tema que nós temos hoje é os dois caminhos. Que essa palavra, o tema eu achei lendo a passagem em Mateus 7, Mateus 7, 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta, apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que encontram. Amém? Ou seja, estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Vivendo esses dias, às vezes encontramos outras saídas, né? Nos perdemos em nossos pensamentos, deixamos de exercitar a nossa fé, deixamos de acreditar que Deus, Jesus Cristo, é o nosso Salvador, é o socorro bem presente nas horas difíceis, e acabamos despejando nossos anseios, buscando, na verdade, em outras coisas que não nos alimentam, que nos fortalece, ou que pode nos trazer mais tristeza, ou precisar de mais vezes dessas outras coisas. A gente tá vendo aí, tipo, esse momento que a gente tá mais dentro de casa, esse momento que a gente tá aí fazendo mais pensativo, né? Mais refletindo sobre nossas vidas, ficamos desgostosos, né? Paramos de ir à igreja, parece que a gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, então há uma fraqueza, né? Começa a vir uma fraqueza espiritual, a gente começa a buscar esses anseios em outras coisas, como eu já disse, lives, né? Lives de cantor sertanejo, enfim. Rede social falando algumas coisinhas, a gente acaba desvirtuando, a gente começa renascendo o velho homem, deixando para trás o novo homem que foi feito em Cristo, quando a gente aceitou a Cristo como nosso único Salvador, quando a gente proferiu a nossa fé. Então eu quero chamar a sua atenção para isso, para ter cuidado nesse momento que você está em casa. Cuidado em que? Não deixar de buscar a Cristo. Cuidado em que? Não deixar de ter um relacionamento com Cristo, com Deus. Isso que eu estou dizendo, tipo, os dois caminhos. Temos um caminho difícil, que é estar se relacionando com Cristo nesses dias difíceis, nesses dias que estamos muitas vezes só, né? Então, eu peço que você continue a buscar a presença de Deus, para que você entre pela sua porta estreita. Porque a palavra diz que não é fácil entrar pela sua porta estreita. Essa porta estreita, ela leva a Deus. Ou seja, dias difíceis, dias complicados, e eu estando fortalecido, me leva à presença do meu Salvador. Me leva a ter o relacionamento com a igreja, ou seja, com Cristo, com os membros. E o que
Você pode dizer assim, tá, Miglis, beleza, você está dizendo isso, você sabe, a gente está vivendo dias difíceis, estamos trancados em nossas casas, enfim, a gente quer extravasar, descarregar nossas energias, temos que fazer algo, tem que fazer alguma coisa. Tudo bem, querido, tem que fazer. E eu vou te dar a base para isso. Nesse mesmo capítulo, a gente pode encontrar essa base, que está em Mateus, Mateus 7:24. O que eu preciso para buscar o caminho correto, para estar no caminho correto, para não se desviar desse caminho correto. Eu preciso ter fundamentos, ou seja, ter base sólida. Eu preciso solidificar essa base. E aonde está essa base, Migleison? Essa base, queridos, essa base, ela está na leitura, ela está na palavra, que diz assim, em Mateus 7:24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e abateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, nós temos que nos edificar sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Como eu me edifico sobre a rocha? É tendo o seu momento com Deus. Essa edificação é construída tendo um momento de oração. Essa construção é tendo um momento de reflexão com Deus. É um momento de você estar lendo a palavra de Deus. É um momento de você fazer um jejum, como o pessoal muitos fizeram aí domingo, né? Um jejum aí proclamado, o dia do jejum dos brasileiros aí, no último dia 5, ao qual o presidente solicitou a todos os brasileiros. Alguns não fizeram por ideologias partidárias, enfim. Nós estamos aqui para falar de política, mas estou te dando só um exemplo. A maneira de estar se relacionando com Deus, se fortalecendo, para que não se desvie do bom caminho, para que você continue nesse caminho, um bom caminho. E esse é um dos princípios que a gente tem que buscar. Fundamentos, bases sólidas, construir a nossa casa, a nossa fé, a nossa esperança, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que a gente busca em Deus, certo? Não posso me dispersar com esse momento, não posso me dispersar com os dias difíceis, não posso me dispersar com a falta de esperança de muitos, pois aqueles que estão firmes com Deus continuam com a sua fé, continua firme com a sua esperança, continua crendo que Jesus é o seu socorro bem presente nas horas da angústia. Um outro item que a gente pode identificar, que a gente tem que identificar, é preciso identificar para a gente continuar nesse caminho. E se eu preciso é preciso identificar se eu estou com algum mal. Estou com algum mal, tipo, estou sofrendo de ansiedade. Muitos estão sofrendo de ansiedade porque estão em casa, não consegue fazer nada, tem pouca coisa para fazer, ou já faz uma coisa já acaba. Estão com muito tempo, mas com pouca qualidade do tempo, né? A gente está com muito tempo agora, muito tempo para ler a Bíblia, muito tempo para falar com Deus, muito tempo para
não sei, para falar com alguma pessoa que ainda não tinha tempo para pegar e ligar para o telefone no dia a dia, na correria. Hoje você está com esse tempo para ligar para essa pessoa que também possa estar precisando de uma palavra amiga, ou de conversar, de se relacionar, né? Temos esse tempo, querido. É tempo de buscarmos a presença de Deus. É tempo de solidificar a sua fé em Deus. E eu quero chamar a tua atenção por isso. É preciso identificar o que precisa ser mudado na sua vida para que você não fuja desse bom caminho, do caminho correto, da porta estreita que vai te levar a Jesus. Então eu preciso identificar qual que é a minha dificuldade, qual é a minha doença, o que eu preciso ser curado na minha vida. Assim, temos que fazer igual aquela passagem do leproso que também está em Mateus 8. Diz assim: quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: eu quero te curar. E Jesus disse: seja purificado. Ou seja, Jesus quer nos curar, Jesus quer nos purificar. Temos que estar purificados, queridos. Temos que estar limpos, com nossos corações limpos de coisas que não levam a Deus, de coisas que nos satisfaz a nossa carne. Eu não preciso aqui estar dizendo que vai satisfaz a tua carne. Não vamos entrar nesse mérito. Se você refletir, perguntar a Deus, o que eu preciso ser curado hoje na minha vida? Qual é a lepra que precisa ser curada na minha vida? Qual área da minha vida eu preciso me purificar? Precisa de cura. Você tem que fazer essa reflexão. Identifiquei aqui qual que é o ponto que me tira da presença de Deus. O ponto que me tira do caminho estreito e me leva à porta larga. Da porta estreita para a porta larga. Aquilo que te tira da porta estreita e te leva para a porta larga é o que precisa ser curado na sua vida. E você precisa identificar isso hoje imediatamente. Você crente ou você que não é crente, você precisa identificar isso. Identificando isso, eu preciso buscar a Deus, pedir a Deus a cura nessa área, nessa situação da sua vida. Amém, irmãos? Então eu quero mais uma coisinha. Fazendo isso, só para finalizarmos aqui, e a gente vai ver na palavra que é a maneira correta. Fazendo isso, eu tenho que consolidar, firmar a minha fé em Cristo. Fazemos tem que ser feito igual uma fé do centurião de Cafarnaum, desculpa, que está em Mateus 8, e diz assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está em casa, paralítico, e em terrível sofrimento. Disse-lhes Jesus: eu irei curá-lo. Olha, se a gente parar para ver, fazer um ponto de reflexão, a gente pode voltar à parte do leproso. O leproso adorou a Deus e pediu que o Senhor, se o Senhor quisesse curá-lo, ele curaria. E o Senhor disse: eu curo, eu quero curar, e curou. Aqui a gente viu um outro momento Jesus dizendo de novo: eu irei curá-lo. Porque alguém foi até ele e disse que precisava de ajuda em determinada área da vida dele, em determinada situação da vida dele. É só mais uma afirmação para você estar bem atento, entendeu? Então eu preciso identificar onde eu tenho ou onde eu preciso de ser ajudado por Cristo. Mas eu tenho que falar isso para Cristo. Deus é onisciente. Sim, é onisciente.
Mas a gente precisa, mesmo ele sendo onisciente, a gente precisa falar com ele e dizer: Deus, eu preciso ser curado nisso, eu preciso ser transformado nisso, eu preciso matar o velho homem e ser santificado novamente. Você está entendendo? Então, aquele centurião, ele disse que o criado dele estava enfermo, estava paralítico e em terrível sofrimento. Às vezes paramos de praticar as boas ações. Às vezes paramos de dar bons frutos. Nessa mesma palavra, em Mateus 7, eu esqueci até de falar, era antes disso, que a gente precisa, nós, irmãos, nós, filhos de Deus, ou você ainda que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, precisamos dar bons frutos. E bons frutos a gente dá no nosso dia a dia. Precisamos dar bons frutos na igreja, em casa, bons frutos no trabalho. Enfim, em todo tempo temos que temos que dar bons frutos. Porque a árvore, ela é conhecida pelos frutos que dá. Está falando essa mensagem em Mateus 7. Mateus 7, 17, que diz assim: do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Ou seja, eu não posso ter dois caminhos. Eu não posso ser uma coisa e fazer outra. Entendeu? O que é que está dizendo? Eu não posso ser uma coisa e fazer outra. Temos que ter a nossa estrutura intacta. Temos que ter a estrutura de homens e mulheres, jovens, que dá bons frutos, bons testemunhos, boas atitudes, boas ações, boas palavras, palavras de motivação, palavras de consolidação, fortificação, palavras de fé e esperança. Assim são os bons frutos que temos que dar diariamente. Não só para as pessoas, mas para nós mesmos. Primeiro a gente dá para nós, para depois distribuir para as outras pessoas as ações, certo? Se a gente não... É igual aquela história, né? Eu não posso vender aquilo que eu não compro. Então eu só posso vender aquilo que eu posso comprar. Aquilo que eu acho que tem qualidade, que possa ser vendido. Isso eu tenho que vender. Então eu tenho que vender o quê? Se eu quero coisas boas, eu tenho que vender coisas boas. Essa palavra quer dizer isso. Voltando à outra parte, ao qual eu fiz um erro aqui, pulei antes, sobre o centurião de Cafarnaum, e eu manter esse bom caminho. Para esse caminho me levar à porta estreita. E essa porta estreita me leva a boas coisas, a boas esperanças, as boas razões da vida. Então eu preciso identificar onde eu preciso de ser curado, onde eu preciso de ajuda, falar dessa situação para Deus, pedir a Deus força, né? Eu preciso também, antes de entrar nessa parte do centurião de Cafarnaum, subir um pouquinho mais na parte do leproso, quando ele foi curado, Jesus falou que ele precisava procurar o seu sacerdote e falar com o sacerdote sobre aquilo. Ou seja, eu identifiquei a minha doença, a minha fragilidade, onde eu preciso de um resultado. Falei com Deus, Deus me curou. Eu preciso também buscar a presença de meu líder espiritual. Eu preciso buscar a presença do meu sacerdote, do meu pastor. Enfim, você tem que saber quem é seu líder lá na sua membresia, na sua igreja.
e buscar falar com ele. Aconteceu isso e isso. Falei com Deus, pedi perdão a Deus. Deus me perdoou, Deus me curou. Então eu quero ajuda do Senhor, de vocês, da igreja, em oração, para que eu possa passar com mais força pela essa porta estreita e a gente possa conseguir alcançar a nossa fé. Amém, irmãos? Então, fazendo isso, identificando a parte que eu tenho que ser curado, identificando e sendo curado, eu tenho que praticar um último ato. Eu tenho que praticar a minha fé. Pois foi isso que o centurião fez. Ele praticou, exerceu a fé, que muitos de nós às vezes perdemos, ou deixamos, ficamos sem nenhuma. E dando continuidade, o centurião disse que o criado dele estava paralítico em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo, este vai, a este vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ao ouvir isto, admirou-se Jesus e disse ao que seguiam. Por que Jesus se admirou, queridos? Porque aquele homem, mesmo sem ter um relacionamento antes com Deus, ele só ouviu falar de Deus, ele só ouviu falar de Jesus. Ele identificou que sobre Jesus havia uma autoridade. E essa autoridade era a autoridade do poder da cura. Era a autoridade que sobre todas as coisas Deus pode fazer. Que Ele é o dono de todas as coisas desse mundo. E sobre essa autoridade Deus pode prover a cura na sua vida. Deus pode restabelecer sua fé. Deus pode te fortalecer espiritualmente. Deus pode te curar na sua saúde. Deus pode curar suas finanças. Ele pode tudo. Foi essa autoridade que o centurião de Cafarnaum identificou em Jesus. E Jesus ficou admirado porque não só aquele homem soube identificar essa autoridade e o poder de Deus, que Jesus disse a ele respondendo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ou seja, queridos, essa fé que nos salva, essa fé que nos leva para a Nova Jerusalém, essa fé que essa fé e essa identificação da autoridade de Deus sobre nossas vidas, sobre todas as coisas, que vai nos levar à porta estreita, apertado caminho que leva para a vida. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu preciso praticar essa fé. Eu preciso continuar acreditando nele. Eu preciso continuar buscando a presença de Deus. Eu preciso acreditar na autoridade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Querido, não deixe as coisas de Deus, não deixe essa autoridade de Deus sobre a sua vida por coisas banais, por pequenos momentos de prazeres, por pequenos goles de prazeres, por pequenas atitudes de prazeres. Não deixe essa autoridade de Deus sair da sua vida. Não deixe por nada, porque esse poder de Deus, Deus tem o poder de mudar toda a situação. Deus tem o poder de curar e transformar a minha e a sua vida. Continue acreditando, continue buscando, continue orando, que em breve estaremos juntos adorando e louvando o nome do Senhor na casa dele.
ali na SEAP, na rua Nestor Nashville, né? Número 229. Eu espero te encontrar lá em breve, hein? Quero te dar um abraço e receber o seu abraço. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.